Com vocês, Clínica do Pet, com todo amor pro seu bichinho. Olá, está começando mais um episódio da Clínica do Pet e um episódio de número 6. Já caminhamos bastante aí, tivemos diversos convidados, episódios muito bacana para quem não assistiu e que queira assistir, tá disponível aí nas plataformas tanto do YouTube como no Spotify. Lembrando que nós não somos profissionais, né? Nós estamos aqui justamente para também aprender e é um bate-papo. A gente costuma falar que é um bate-papo entre amigos. E o tema desse podcast é Para Sempre no Coração, quando o pet parte e o amor fica. Tem uma frase de abertura que eu costumo falar nos episódios. Essa frase, ela é o norte, né? Ela é onde nós nos conduzimos através dela. Amar é também saber se despedir. E quando um pet vai embora, o amor encontra outra forma de continuar. E é com esse início que trago aqui duas pessoas para este episódio, duas pessoas fantásticas. Ela que está comigo já há 8 anos, além de veterinária, minha esposa. Queira se apresentar, doutora Fernanda Campos. Muito obrigada pelo convite, por estar presente nesse episódio. Eu sou Fernanda, veterinária de atendimento da Clínica do Pet. Sou especializada em medicina felina, oncologia e cirurgia. Muito bacana. E também presente nesse episódio, uma tutora. O tema, ele fala hoje sobre perdas, né? Mas nós vamos conhecer um pouquinho da história da Ana Laura e também da Sofia. Mas queira se apresentar, Ana. Bom, boa tarde, boa noite. Independente. Só... Olá. Olá, bem, pessoal. Eu também me enrosquei. Eu sou a Ana Laura, estou aqui como convidada para falar sobre a Sophie. A Sophie foi a minha cachorrinha, né? Ela partiu agora no começo do ano. E acho que foi, assim, um momento, assim, bem marcante pra gente, né? Ela tava com 17 aninhos quando ela foi. Quem faz o roteirinho pra mim aqui é a Letícia. Ela colocou Sofia, mas tem um acentinho no Sof. Como que é? Sophie? Sophie, na verdade, era o apelido dela, mas Sofia é o nome mesmo. E aí veio de um apelido carinhoso que vocês colocaram. Sofia é Sophie, Sossô. A gente tem tudo... vai variando. Variado. A Fernanda é craque nisso, né, doutora? Uma hora eu vou chamar de Fernanda, outra eu vou chamar de doutora, mas coloca apelidos carinhosos. Sim. Isso é normal de um tutor colocar apelidos carinhosos no pet? Sim, é uma forma da gente criar um vínculo maior. E eles associam, né? A gente, sim. O Chico, a gente chama ele de Tito, de Titico, de tudo quanto é jeito. E a clínica, ela tá com 4 gatos, né? Tá 4 gatos. O Douglas, o Ronaldo, o Maurício e a Luísa. Qual que é o apelido carinhoso deles? A Luísa é Lululis, que a gente chama. O Douglas é o Dodô. O Maurício, já ia falar Mau. O Maurício é o Mau. E o Ronaldo, eu falo Ronaldson. E aí, Ana, você sempre foi criado com animais, com pet, ou não? Foi depois de adulto que você começou a ter essa experiência com animais? A minha família sempre teve. Quando eu era criança, assim, a gente tinha 2 cockers. Só que, por eles serem maiores, assim, eles acabavam não ficando tanto no contato com a família, sabe? Eles ficavam mais no quintal, que é uma coisa hoje que eu nem gosto tanto, né? Mas naquela época eu não tinha tanta ciência disso. E aí depois veio a Sofia, e depois disso também ainda tenho, né, o Thor, que também é um cachorrinho, ele é poodle, e alguns gatinhos, assim. Mas desde criança sempre tive bastante contato com animais, assim, ajudava aí alguns resgates que a gente fazia de gatinhos na igreja, às vezes, ou... Às vezes um gatinho que aparecia no quintal, assim, que a gente salvava para os cachorros não pegarem, depois fazia adoção. Mas sempre tive bastante contato. Bastante. E atualmente você tem quantos animais? Hoje eu tô com 16. 16 animais. Todos resgatados ou não? Foram, com exceção do Thor, que é o canino, né? Todos são resgatados. Os gatos são
Foram todas as E gatas. você lembra o nome de todos? Lembra? Lembra? Vamos lá? Vamos tentar? 16, hein? Por ordem alfabética. Tem que ter técnica. Tem que ter técnica. Que a gente faz a chamada em casa, Sim. sabe? Então é o Alfredo, Bob, Dudu, Iris, Kate, Léo, Mia, o Ninho, Oliver, Pudim, Romeu, o Zeca, a Elisa, que chegou agora, e o Chico. Eu tenho um O Chico também. E o Thor, né? Que... E o Thor, são Ficou 15. faltando. Aham. São um cachorro e o restante gato. Isso, agora é um cachorro só. Tá. E mora com você. Sim, agora eles moram com a gente, fica dentro de casa, assim, quintal é telado, então eles têm o acesso aí deles, a casa inteira, menos pra rua. Legal. E a Ana, ela é super cuidadosa. É. Ela e a mãe são tutoras, assim, exemplares. Então, tem 16, mas elas cuidam com muito amor, com carinho, com atenção. Elas sabem exatamente o que está acontecendo com cada um. Então, assim, é muito gostoso também poder participar e estar presente com tutores que são, assim, super cuidadosos e prestam atenção realmente nos detalhes. E a gente já tem, já nos conhecemos já há um tempo, Sim. então a gente já vem de uma longa caminhada, então elas são muito observadoras. E é muito gostoso porque a gente se torna parceiros, né? A gente vai, são pacientes, tanto cão e gato, cada um na sua fase específica, então a gente já tá junto Mas há um certo vocês tempo. conseguem diferenciar? Ah, vai ter alimentação. Alimentação. A Tem aqueles gente vai obesos que tem fazendo. ração específica de obeso. Tem renal. Vocês conseguem separar tudo? Assim, a ração em específico fica um pouco mais difícil, porque eles costumam comer junto. Mas quando tem que comer, assim, alguma coisa diferente, ou algum patezinho, algum remédio diferente... Até medicação, né? Aí dá pra fazer. Que é até o que a gente tá fazendo agora com o Cookie, que foi o último que foi na clínica Sim. essas semanas, que ele tava com probleminha de fígado. Então ele tá tendo que ter a alimentação um pouquinho diferenciada. Ele tá comendo mais líquido, assim, pra não perder tanto peso, então... E qual que é o segredo para você, né, ter essa percepção de mudança de comportamento do animal? Nossa, eu acho que é o... Você fica em cima deles o pouco. tempo inteiro? Ela conhece cada um. Às vezes até meu irmão, assim, fala que eu sou meio que super protetora com os gatos, sabe? Então, Mas é a própria convivência, assim, de que cada um deles tem uma personalidade. Então, dá pra identificar, assim, quando eles estão um pouquinho mais quietinhos, ou se algum tá com algum comportamento diferente, tá vocalizando demais, acaba pegando. E quem é gateira se prende aos detalhes, né? Então, a gente sabe, né? Quem tá acostumado a ter gato, se prende mesmo aos detalhes. Então, acaba, né? Quem acaba acaba sendo muito observadora dentro de casa, né? Sim. E elas são super. Esse termo gateira, você pode dar para quem tem muitos gatos ou para quem tem, não sei, um cuidado diferenciado com gato? Como que a gente pode determinar esse nome, né? Instituir esse nome para... Qual o número mínimo? Tem número mínimo ou se não sei, tem algum pré-requisito para isso, para ser considerado uma gateira? Eu acho que o pré-requisito já é o amor pela espécie, né? Porque antigamente tinha muito preconceito também. Sim. Hoje a gente vê que tá mudando um pouco o cenário. Então, o ser gateira, eu acho que o fator principal é a paixão, é o amor. E quando você dá a oportunidade, dificilmente você se prende a um único gato. Então, aí a gente já Vai virando um vício. vai virando um vício, Essa era uma próxima pergunta que eu ia fazer. Pode ser virado um vício, gato? Vira. Encerrou a parte de você Sim, levar gato agora- pra casa ou ainda não? Você... A gente teve que encerrar, né? Porque pra tanto dar, tipo, estabilidade e conforto, né? Pros que a gente já tem. E também pra conseguir manter mais a questão de responsabilidade. Mas é difícil, porque quando você vai gostando, você acaba enxergando mais coisas, assim. Então, tipo, você vê um gatinho na rua, você acaba acompanhando ONGs, assim.
Então, você passa por situações que acaba sendo difícil de ignorar. Difícil de ignorar, é. E a questão de dar o lar temporário, Sim, né? isso aí. Você foi lar temporário também? Sim. É um caminho Eu sem acho volta, que né? quase metade, assim, foram lar temporário, entendeu? Daquela história, a gente vai castrar e aí depois vamos procurar adoção ou a gente solta, mas aí acaba É difícil. não conseguindo. É difícil. E todos têm apelido também? Tem. Tem? Pior Qual que é tem. o mais interessante, assim, os dois apelidos que você fala assim, nossa, esse apelido é diferente? Bom, eu acho que tem um que a gente chama de passarinho, porque não tem nada a ver com o nome, mas é porque quando ele chegou, ele estava muito magrinho. Então eu falava que ele parecia um bebê passarinho, porque ele só tinha os pelos. Ele chegou adulto e tudo mais. E o outro eu acho que é o Bob, que a gente chamava ele de Bruce. Que era... Chique. Era em referência àquele... O tubarão do Procurando Nemo. Que ele não podia sentir o cheiro de sangue, que ele queria comer os peixes. Sim. Que o Bob, ele era muito briguento quando ele chegou, então ele queria pegar os gatos. Então Olha, a gente... safado. Tem o nome de um gato seu também que é bem peculiar, né? O Tchau. Ah, o tchau. O Tchau, olha o nome. Tchau. Tchau. É nome ou é apelido? Nome. Nome. E como foi a história de você colocar de Tchau? Foi um gatinho quando eu trabalhava na outra clínica. Ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros e aí levaram até a clínica. E aí a clínica ia fechar o final de semana e ele ia ficar sozinho. E ele é bem filhotinho. Aí eu falei assim, eu vou levar pra casa, né? Passar o final de semana comigo. Aí a gente já começa a pegar um vínculo, cria todo um amor, né? E na época eu morava com meu irmão, o Alan. E meu pai, ele era muito rigoroso, né? Ele não permitia tanto essa questão de ter gatos em casa. E aí ele passou o final de semana e quem disse que eu consegui devolver depois na segunda-feira? Aí meu irmão, com medo do meu pai negar, começou a chamar o gato de tchau, né? Pra não se apegar ao gato. E nesse intervalo Mas ela do tempo... fazendo assim, tchau, tchau. Eu falava, vamos, Alan, vamos tentar ficar com ele. Não quero, tchau. Cadê o gato? Cadê o tchau? Tchau. Aí acabou ficando tchau, mas eu tive É bem que fazer diferente, toda uma né? É bem chantagem. diferente. Não sei se existe um animal com o nome de tchau. Tchau, Nunca vi, foi bem... E bem... acabou ficando e ele responde. E aí você teve a Sophie, né? Que é um apelidinho carinhoso. Você pegou ela bebê? A Sofia, a gente pegou ela era filhotinho. Eu ganhei ela quando eu tinha 6 anos. Ela foi um presente dos meus pais, porque a minha mãe, ela estava esperando meu irmão, ela estava grávida. E aí tinha todas as complicações da gravidez, né? E aí eu tava meio chateada e tudo mais, porque criança, né? Sim. Não entende muito. E aí a Sophie veio como meu presente de consolação Entendi. por estar ganhando o irmãozinho. Sim, sim. Legal, interessante, né? Porque Sim, aí pra quebra ser a um pouco. companheira. Porque realmente, né? Muda toda a atenção, né? E às vezes a criança, ela se sente meio ali, né? Sem atenção adequada. E aí veio a Sophie, né? Pra Sim. tentar suprir aí. E ela deu trabalho pra você? Olha, ela deu. Quando ela chegou, a gente foi escolher o filhotinho, né, da ninhada, e a gente minha mãe pegou a que era mais calminha, né, pensando que fosse ser vai uma chegar o santa. nenê, tudo mais, né? Mas quando a Sofia chegou em casa, nossa, Terrorista. Ela era muito arteira. A Sophie era uma poodle, né? E os poodles, eles costumam ser... E corria atrás dos gatos ou não? Os gatos não existiam ainda. Ah, Os gatos foram chegar, assim, quando eu tava com uns 14 anos. Então, a Sofia, ela passou um bom tempo sendo filha única, sabe? Então, assim, ela foi a minha parceira aí de Sim. infância. E você tinha frequência de passar em veterinário ou não? Era uma outra Sim. mentalidade? Não, a Sofia, ela passava bastante pro veterinário. Os nossos outros cachorros também eles já passavam, mas a Sofia, ela acabou tendo uma atenção especial. Tanto por ser fêmea e também porque ela tinha alguns problemas de pele, assim, ela era bastante ansiosa. Então, a gente rodou por muitos veterinários para tentar achar alguma coisa que funcionasse para ela. E não achamos. Ela foi melhorar, assim, só quando ela era mais velhinha, quando a gente conseguiu descobrir a clínica do pet, que aí foi ajudar mais ela.
Mas ela já estava com quanto tempo quando conheceu a clínica? Eu Já era acho vozinha. que ela tava com 15, 14 ou 15. Ela já era vozinha já. É. E aí, doutora, ela chegou para você com 15 anos. Você lembra da abordagem, do histórico dela? Como que foi? Você teve tratamento? Você lembra da história dela? A Sophie, ela já chegou numa situação, né, um pouco mais delicada, ela já apresentava algumas alterações por conta da idade, então o atendimento ele acaba sendo realmente diferente para um paciente nessa fase. São outras prioridades, né, ali a gente estava focando mais na questão do conforto, de qualidade, uma paciente que ela tinha uma certa restrição em manter ele internada, né? Ela ficava muito agitada, porque ela já tinha uma alteração degenerativa ali, né? Lembrava muito um Alzheimer, lembra, né? Muito um Alzheimer canino. Então, ela ficava muito angustiada quando havia necessidade de internação. Então, a gente tinha que tentar adaptar ao máximo para todo o cuidado, né, e toda a assistência, ela acontecesse dentro de casa, né, com elas, com as meninas que já estavam acostumadas, até para ela se sentir mais segura. Então, ela usava fraldinha, no Nossa. canil tinha que ser todo adaptado, porque ela ficava muito agitada, às vezes andando ali, né, com uma certa agitação, então, para ela não se machucar. Então, foi tudo muito bem diferente com a Sophie, né? E as meninas não tem nem o que falar em relação ao cuidado, toda assistência. Elas se adaptaram completamente ali para trazer o máximo de conforto e qualidade para a Sophie. E qual que é o tempo médio? O Poodle, ele tem uma sobrevida maior do que um Shih Tzu, É uma por raça exemplo, que né? costuma o ter uma povo fala que expectativa. o poodle é eterno. O poodle é É eterno, eles têm uma resistência, né? Eles são mais rústicos. Claro que depende muito dos cuidados, né? A Sophie, ela quase chegou aí 18 anos de idade, mas é porque ela era muito bem assistida, né? Não é porque tem uma boa expectativa que a gente também vai largar a mão e deixar seguir o fluxo. Não, é trabalhando com medicina preventiva, fazendo os check-ups regulares, né? Apresentando qualquer alteração, às vezes a necessidade de entrar com tratamento, e a gente consegue prolongar conforto, qualidade, né? E o caso da Sofia, o que aconteceu com ela que a gente veio, né, até a perda dela? Ela foi algum histórico de doença? Como que foi? Idade. Foi. Foi Idade. Acabou somando, né? O finalzinho dela acabou somando né, quase 18 anos. Ela já estava dependente ali em relação a alguns cuidados, né? Ela já não tinha mais tanto controle de urina, de fezes. Ela chegou a perder a visão também? Chegou a perder a Ela visão. ficou ceguinha com, acho que 7 anos. 7 anos, ceguinha. Ela já ficou ceguinha e aí... E agora, quando ela ficou mais velha ainda, que quando a gente já tinha entrado, né, com a doutora Fernanda, ela já estava realmente com alteração neural, assim, neurológica. Então, ela já estava louquinha. Então, foi... Fica bem alterado, assim, né? O comportamento. E você lembra os últimos momentos com a Sofia? Sim, a Sofia, ela sempre foi muito, assim, cheia de vida, sabe? Então, ela sempre foi muito alegre. A gente até brincava que a gente levava ela lá pra doutora só pra ficar quieta um pouco em casa, porque ela ficava gritando o tempo inteiro. Ela se superava. Ela ressurgia das cinzas. Da hora que a gente tava... E quando ela recebia calmante, algum analgésico, ela ficava mais agitada ainda. Mais agitada. Ela tinha efeito rebote. Tinha. E, doutora, quais são os cuidados, né, que tem que ter um animal no finalzinho da vida dela? Tem que ter atenção. Muda a ração, não muda? Vacina já não tem mais, que já não faz mais sentido, né? Mas vermifugação tem que fazer? Como que funciona? Eu falo finalzinho da vida, mas com o quadro do animal ser mais idoso, né? Que é o estilo da Sophie que foi acontecendo, né, por morte natural. Isso, A Sophie, ela teve toda a assistência, né, durante esse período, mas o que a gente indica é que a partir dos 7, 8 anos de idade, a gente já
coloque, né, como rotina os check-ups anuais, né? Até para a gente ir acompanhando e monitorando esse paciente e, às vezes, até para investir em exames mais específicos para essa idade, né? Não só os exames de sangue, os cardiológicos, né, os de imagem, ultrassom, raio-x, porque a fase, ela muda, né? Tanto a parte metabólica, as exigências nutricionais, né, os cuidados. É um paciente que a gente já tem que acompanhar mais a condição da saúde bucal, né? Fazer um acompanhamento um pouco mais próximo do coração, articulação. Então, é um atendimento diferenciado para a gente já tentar trabalhar de maneira preventiva e focar na qualidade de vida. Às vezes existem situações que a gente não consegue reverter, mas a gente consegue trazer qualidade, conforto, né? E é importante fazer esse acompanhamento até para o tutor ele já se preparando, né? Tanto ali quanto no ambiente, quanto já emocionalmente, porque às vezes a pessoa ela não tem essa noção, né? E vai às vezes procurar uma ajuda quando a situação ela já está um pouco fora do controle. E aí, por mais que a pessoa cuide, ame, às vezes ela se desestabiliza um pouco emocionalmente porque ela não quer perdê-lo, né? E fica nervosa, ansiosa. Então, é importante os check-ups para a gente se programar e tentar aproveitar essa fase de maneira mais leve, mais tranquila e fluir da melhor maneira possível. Tem que ter um psicológico muito forte, né? Eu tive perdas de animais, eu tive o Hunter, eu tive a menina, e são perdas assim que fica gravado na memória, né? E você estava preparado, Ana, para isso? Você sabia que ela já estava numa fase, numa idade um pouco maior? Você estava preparada? Eu acho que é muito difícil, assim. A Sofia, eu sabia que ela já estava idosinha, assim, que ela não ia durar para sempre, né? Mas o que ela teve foi muito de repente, sabe? Então, os exames, a gente tinha feito um check-up já aquele ano com ela, e tava tudo limpo, tava certinho, ela já tava medicada. E então eu não tava preparada, porque foi de repente. Ela pegou uma gripe, e aí ela ficou resfriadinha, ruinzinha assim uns dias. Só que depois evoluiu muito rápido. Sim. E aí ela começou a convulsionar, não queria comer, não queria tomar água. E foi bem naquela semana de recesso do final do ano, com o ano novo. E a gente acabou tendo que levar numa clínica 24 horas, porque foi bem de madrugada que ela começou a convulsionar. E aí ela ficou um tempinho, fez o soro, voltou ao normal. Mas aí depois a gente transferiu para a clínica do PET porque ela voltou a piorar. Então, eu sabia que ela estava velhinha, mas eu não esperava para que fosse já, sabe? Sim. A gente nunca tá preparado, Sim. né? É difícil, Então, eu já estava até planejando, assim, que ela ia fazer a maioridade penal, né, dos sim. 18 anos. E depois que ela partiu, como que foi isso? Foi pela situação que ela estava, eu acho que a gente via que ela estava sofrendo, sabe? Que ela estava se segurando, mas que a Sofia que a gente conhecia não estava mais lá. Então, foi um certo alívio por saber que ela não estava mais sofrendo e que ela partiu estando assistida na clínica, mas aquela dor da ausência ainda fica. Sim. Então, o voltar para casa sem ela e lidar com as coisinhas dela, assim, foi bem difícil. O meu outro cachorrinho, o Thor, também, ele sentiu bastante. Eu ia perguntar, né, se os animais que estavam junto com elas também sentem, né? Os gatos nem tanto, mas o Thorzinho, ele sentiu bastante. Ele deitava nos lugares que ela ficava, na caminha. Sim. Ele ficou bem mais apegado, assim, com a gente, sabe? De não querer ficar sozinho, então... Foi difícil. Ô, doutora, e nesse caso, muita gente passa por esse luto, né? Como que o tutor pode reparar? Você pode ter certeza que é impossível a gente reparar a dor da perda de um animal, porque a gente já faz parte da família, né? É um membro da família. Mas como que o tutor pode amenizar essa dor do luto? Não é fácil, não é um processo fácil, né? A dor do luto ela é muito individual. Cada um lidar de uma maneira diferente, né? Eu acho que a fase pior são aqueles primeiros dias,
porque realmente é a falta, Aqui, né? né? Sim. A falta ali do estar em casa, a falta da rotina, a falta dos cuidados. Então, num primeiro momento, acaba sendo bem difícil, a gente tem que vivenciar, mas a gente não pode se entregar, né? Então, a gente sempre orienta, a clínica sempre tenta ser empático, né? Conversar com os tutores para focar muito na questão do tempo que ele viveu junto, né? O quanto que ele trouxe de benefício ali, porque é um amor incondicional, né? Um amor que transcende, assim, qualquer comparação. Então, é se apegar às boas memórias, né? Alguns acabam optando por fazer aí uma aquisição, né, de um novo membro, dar espaço para um novo membro. Outros precisam ainda digerir aquilo para não ficar, às vezes, com aquela sensação de substituição. Mas é tentar se apegar às coisas boas, né? Ter sempre alguém ali para desabafar, para conversar. As meninas da clínica são muito também abertas em relação a isso, né? Quando a gente lidar com uma perca dentro da clínica, a gente sempre tenta estar próximo do tutor, né? A gente às vezes acaba chorando junto também, ainda mais quando a gente vem já de uma história de alguns anos, né? Quando a gente acompanha esse paciente, então é difícil também pra gente. E a gente tem que ali se manter firme em certas situações, às vezes a gente chora junto também, mas é tentar um ajudar o outro, né? Ser empático e tentar sempre estar próximo para auxiliar. E eu sendo esposo de veterinária, né, eu tenho a percepção e eu sei o quanto é a entrega, né? E quando acontece isso, como sente, né? Então, leve isso para casa. Então, é algo que isso não passa, né? Não é apenas uma morte, não. Leva para casa e é sentido também, o luto também é sentido. Mas a Sofia deixou um legado de amor, né? Sim. E o que você aprendeu com essa experiência que você teve com a Sofia? O que a Sofia te ensinou? Eu acho que a Sofia, ela me ensinou tanta coisa, assim, desde Ela passou pequena, todas as fases da sua vida, né? tanto assim, a paciência, o amadurecer, mas eu acho que realmente agora no finalzinho foi o você valorizar os bons momentos Sim, para se lembrar deles e entender o quão passageiro sim, a vidinha deles é, assim. Sim. Então, às vezes eu vejo os outros, assim, já bate aquele aperto, né? Nossa, dá um Então, nó na garganta. Aham, de ficar assim, tentar valorizar e aproveitar o máximo possível com eles, para ter, eu acho que não ter arrependimentos no final é impossível, porque a gente sempre vai querer ter dado um passeio a mais, ou dado um petisco. Sim, Mas sim. você se arrepende de algo que você não fez? Eu acho que não o arrependimento, mas o querer ter feito mais, sabe? De tipo, eu não lembro direito do último passeio dela, entende? Então eu acho que esses momentos marcantes, assim, acabam sendo importantes. Triste, né? É uma história triste, mas é uma história de superação. E se você tivesse que... Alguém que está passando por esse momento agora, que se você tivesse que deixar algum conselho, qual seria? Eu acho que o que seria você lembrar que o bichinho foi amado e no legado de amor que teve. E também o entender que cada um tem o seu tempo e o seu ritmo, assim, Sim. para lidar com a perda. Porque mesmo enquanto algumas pessoas acham que é só um cachorrinho, só um bichinho, mas ele fez parte da sua vida, né? Então, entender que às vezes para algumas pessoas leva uma semana, às vezes 2 semanas, para outras levam meses e tá tudo bem. O importante Sim. é a gente manter na memória vivo, né? Sim. Mas ela deixou um legado de amor, ela deixou uma história, né? Hoje você tem mais filhinhos e a vida continua, né? Sim.
Muito bacana, muito bacana a presença sua aqui, Ana. Conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho sobre você, conhecer um pouquinho sobre sua história com os animais, né? Conhecer um pouquinho sobre história com a Sofia. E a gente já está caminhando para os minutos finais. Gostaria que você deixasse aí as considerações finais, tanto do episódio, do tema, um recado para as pessoas que estão nos assistindo agora. Bom, considerações finais, deixa eu ver. Eu acho que, bom, primeiramente eu queria falar assim que foi um prazer estar aqui discutindo isso com vocês, porque realmente foi um momento muito marcante na minha vida e compartilhar com essa experiência eu acho que é importante, Sim. até para se ajudar alguém. E eu queria também agradecer à clínica e à doutora Fernanda, que ajudaram assim muito a gente nesse processo. Já estavam ajudando antes, né? Mas os momentos aí com a Sofia foram muito importantes pra gente. Sim. Doutora Fernanda também, as considerações finais para o nosso episódio. Queria agradecer, né, a presença da Ana. Ela e a mãe dela são pessoas super queridas dentro da clínica. Já somos parceiras aí há um bom tempo. É uma experiência que tem que ser falada, né? Tem que ser conversada, porque a gente nunca está preparado, né? Então, quando a gente, às vezes, partilha as experiências, às vezes pode servir de consolo para outros tutores, porque a gente fica, assim, a gente se apega, a gente cria um amor muito grande e o tempo, ele passa muito rápido. Quando a gente pisca, já tá na fase senil. E então, é muito o que a Ana falou e reafirmou, né? É viver um dia após o outro, ter momentos de interação com o seu pet, né? Para você guardar as boas memórias, né? E não se arrepender depois no final, né? Ter o hábito de sempre levar ao veterinário para fazer os check-ups, isso faz toda a diferença. A Sofia, ela teve uma vida maravilhosa, as meninas cuidavam de maneira excelente, você não tem que se arrepender de nada, porque, nossa, assim, eu ficava encantada com o cuidado, com a atenção que elas tinham com a Sophie. Elas se adaptaram completamente. E a Sophie era uma paciente que precisava de todo um cuidado ali, de um manejo especial, para ela não se machucar, para ela não tropeçar. Então, assim, nossa, ela foi muito bem amada, ela teve a melhor vida que ela poderia ter junto com as meninas. Então, fiquem em paz. E a gente pôde participar, eu fiquei muito feliz e grata pela confiança. E a Sophie, ela foi muito bem amada por todos, inclusive na clínica. Muito bem, muito bem. E como de costume, a gente tem um mimo para o nosso convidado. Aqui a Letícia trouxe um mimo para você. Não acredito. Vem de Um embalagem, mimozinho, embalagem rosa. Eles vão adorar. Muito mais obrigado. Pros pets, né, do Sim. que pro tutor. Não, esses ratinhos aqui, nossa, já vão fazer Vira sucesso. Muito obrigado, doutora, pelos conhecimentos Obrigada. que você trouxe para esse episódio, pelo enriquecimento sempre que você consegue atingir e nos ensinar sempre, né? Ensinar não somente eu, como todo dia venho aprendendo muito com você, mas aprender quem está em casa também. Ana, obrigado pela participação, obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui presente com a gente, né? E cada história vivida merece ser contada. Foi isso que nós falamos sobre esse episódio. Conhecemos um pouquinho mais sobre a história da Ana, conhecemos um pouquinho mais sobre a história da Sofia, né? E cada pet atendido jamais é esquecido. Muito obrigado por participar aí com a gente, por assistir até o final. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho aí para se inscrever no YouTube. E se você não segue no Spotify também, não deixa de seguir a gente. Cada semana um episódio novo, cada semana vem um tema diferente, um convidado novo aí para trazer o enriquecimento disso. E pode ter certeza, né? Esse podcast não substitui a ida do seu pet no veterinário, mas é uma forma de enriquecer o dia a dia de você, do seu animal junto aí contigo. Tudo bem? Muito obrigado e até o episódio 7. A gente termina hoje é o último episódio da série que a gente montou. E a partir da semana que vem nós vamos continuar, só que com novos temas. Muito obrigado e até já! Por hoje é só. Até o próximo episódio.